o mais importante que eu vejo de tudo isso, além da gente olhar para a tecnologia e desenvolvimento dos detectores, das moléculas, mas quando a gente especifica em inteligência artificial, é a gente entender que a gente está falando que por trás desse algoritmo tem um humano que escreveu o algoritmo, que treinou, retreinou, testou, obrigou os erros. Então sempre você teve um controle do que está acontecendo. Você não está largado no mundo que a máquina, ela não está. Ela está pensando por um humano. Está fazendo isso muito mais rápido, está se adequando, mas ainda assim baseado num algoritmo por trás que foi desenhado por um humano. Olá, eu sou o Marco Bego, apresentador do canal Inova na Real, e hoje nesse episódio do Inova na Real Pod, nós vamos falar sobre as transformações que estão acontecendo na área de diagnóstico por imagem. No passado, ou pelo menos quando a ideia começou de diagnóstico por imagem, era de se entender o que tinha naquela visão, né? Como é que era a anatomia dos órgãos ali, o que você via, era quase que uma foto, né, daquele momento. E hoje isso vem se transformando com novas possibilidades. Então, além da foto, isso começa a possibilidade de entender as estruturas que estão ali dentro daquele diagnóstico e também saber como que isso poderia, como isso está acontecendo ali naquele momento ou no momento que está sendo, né, ou testar vários momentos de como isso poderia transformar e como isso está transformando o diagnóstico por imagem na saúde e como isso está impactando na vida das pessoas. E para falar sobre isso, hoje nós convidamos uma pessoa aqui que conhece isso a fundo, é uma pessoa super especial que vai conseguir transcrever toda essa informação de uma forma que a gente entenda na real. Estou aqui com o Marcelo Toledo. Marcelo Toledo é Medical Marketing, Clinical Marketing. Clinical Marketing, Clinical Marketing da United Imaging, no Brasil. E ele é responsável pela área de MI, imagens moleculares, e CT, que é a tomografia. Marcelo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Um prazer ter você aqui. E eu queria começar. A gente sempre começa no podcast falando um pouco sobre o Marcelo Toledo. Como é que o Marcelo Toledo, né, estava lá na sua vida, construindo a sua carreira e veio para a área da saúde? Se a sua formação já é na área da saúde, como é que foi essa transição? E depois a gente entra na conversa realmente da tecnologia, porque isso sempre é inspirador para as pessoas que assistem ao nosso podcast. Quem é o Marcelo Toledo, Marcelo? Legal, mano. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu caí aqui muito por acaso. Eu estava lá fazendo minha faculdade de física, imaginando ser físico teórico nuclear, então minha carreira estava se desenhando para esse sentido. E aí, por conta de um orientador que me levou para um serviço de proteção radiológica para fazer o atendimento, eu acabei caindo no hospital. Dentro dos hospitais comecei a trabalhar como físico médico, inicialmente na área de tomografia, radiologia geral. Meu orientador na época me passou para medicina nuclear, que naquele primeiro momento eu odiei. Meu primeiro dia, caminhei com muito ódio até lá, mas no final do dia eu já estava apaixonado pela área. Então, minha área começa assim, eu fui muito por acaso, eu caí dentro do hospital por acaso e acabei me apaixonando pelo contexto de tudo que acontece no hospital. Então, como ali trabalhando no hospital como físico médico, fazendo os controles de qualidade, vendo a qualidade das imagens, cuidando de gerenciamento de rejeitos, radioproteção, treinando a equipe, você acaba tendo contato primeiro com a parte técnica, depois com a parte mais burocrática do serviço e, por fim, você acaba se ligando muito com a parte clínica, que aí você passa a entender a importância de tudo que está sendo feito ali e aí você vai aumentando, vai tendo mais curiosidade, vai se especializando e com isso, naquele momento lá atrás, ainda trabalhando lá no Rio Grande do Sul, eu vi que informação eu ia ter, a informação que eu queria, ela estava dentro dos fabricantes e não mais ali fora. Então eu comecei a buscar insistentemente como conseguir entrar, né, num grande fabricante, que eu acabei conseguindo, iniciei como application ainda numa casa anterior, na Siemens, eu comecei trabalhando lá,
sempre na área de imagens moleculares. E aí trabalhei lá por 16 anos, e lá que eu fui tendo conhecimento, aprofundando meu conhecimento clínico, tecnológico, até chegar nesse momento agora que eu migro para a United para estar do início até aqui foi tudo muito por acaso. Assim, eu queria ser físico teórico, queria ah, compartilhar conhecimento, e aí a área de aplicação me permitiu fazer isso, e eu vi um filão, sabe, vou seguir por aqui, tendo conhecimento e dando conhecimento, o que eu entendo que, para mim, o que faz sentido é eu aprender para ensinar e continuar ensinando e aprendendo das pessoas, né? Isso é o que faz sentido para mim. E é legal que você falou que você é físico, né? A gente às vezes não tem noção de todas os tipos de formação que hoje tem na saúde, né? E me parece que nessa área de imagens moleculares, a parte de medicina nuclear, os físicos realmente têm um papel super importante, né? Nessa estruturação do que é um serviço e de como as empresas desenvolvem produtos nessa área, né, Marcelo? Tem, e a cada passo que se dá na tecnologia, está se entendendo a maior importância do físico dentro do serviço. Então, o físico lá atrás, ele entra dentro de um hospital muito burocrático para cuidar de radioproteção, cuidar mais da parte de segurança, e à medida que a tecnologia vem aumentando, ele sempre vem acompanhando isso, e ele vem sendo responsável por adequar isso, fazer o link entre a tecnologia e a parte clínica. É ele que tem que traduzir, na verdade, o que está acontecendo na tecnologia para a parte clínica. Ele tem que traduzir a física e a matemática para o médico, para o tecnólogo. E a mesma coisa acontece no fabricante. Você olhar para a parte de desenvolvimento dos fabricantes, você vai ver muito físico trabalhando ali, porque é ele que vai estar junto com os engenheiros, os médicos, mas o físico vai estar ali fazendo essa tradução, justamente traduzindo o que seja fótons e elétrons para converter isso num diagnóstico lá na frente, ou seja, é o tradutor, é como se ele fosse um tradutor de tudo aquilo. Então ele consegue fazer eu entendo ele como um link dessa tecnologia. Ele não é, ele passa para o engenheiro que vai montar a estrutura, e passa para o engenheiro o que o clínico precisa, traduz um guideline, traduz uma importância para uma pesquisa de Alzheimer ou doença cardíaca, ou que seja, o que eu preciso detectar, qual é a imagem que eu preciso ter, quanto mais preciso eu tenho que ser. E essa tradução vem sendo dada pelo físico. Então, cada vez mais ele tem muita, muita importância, e com a inteligência artificial, muito mais importância ainda. Então você acaba sendo um pouco do que a gente tenta aqui, né? Transforma esses conceitos que são próprios da física e de uma forma de entender que não é trivial para uma coisa que impacta na real para o que o pessoal está fazendo, como se aquilo se transforma numa imagem, como deve ser visto, todas essas coisas. Isso é super importante, né? Porque a tecnologia hoje ela a parte de engenharia ela está ali do lado, mas os conceitos no final são os conceitos de física, né? Que estão lá dentro dos equipamentos, né? Guardado isso, Marcelo, eu queria assim, que você me explicasse, o que é MI? O que é imagens moleculares, cara? Como é que a gente pode dar uma classificada nisso antes de a gente entrar nessa discussão? Para mim tem uma classificação, uma forma de descrever que para mim faz todo o sentido do mundo. Quando você pensa em tomografia, ressonância, raio-x, você está olhando anatomia. Você está olhando um objeto inerte, um objeto simplesmente. Quando você olha para a imagem molecular, você está olhando para a vida. Então, imagem molecular, ela traduz vida. Mas tirando a poesia, que é o que me toca, Eu gostei disso. a imagem molecular, ela traduz a função. Então, quando você pensa tomografia, ressonância, você está falando de anatomia. Então, você faz uma imagem bruta que ela mostra a anatomia. Então, ela vai mostrar a localização de um tumor, a localização de uma lesão, se Dimensões, né? dimensões, ele vai conseguir fazer isso de forma bruta do que está acontecendo ali. Quando você olha para as imagens moleculares, tanto SPECT quanto PET, qualquer um deles ele vai olhar para a parte funcional.
Então você está vendo a perfusão sanguínea, você está olhando como o metabolismo acontece. E aqui é muito legal de imaginar que a gente está falando disso com uma quantidade muito pequena de molécula, uma quantidade muito pequena de fármaco colocado ali. Eu estou falando de nanomol ou picomol por grama de fluido total do corpo. É sobre isso que eu consigo enxergar. E quando você compara, para ter uma ideia disso, quando você compara o que a ressonância enxerga, a ressonância enxerga micromol. Então a gente consegue enxergar funções moleculares muito menores. Então a imagem molecular ela faz exatamente isso. Ela enxerga a função, ela enxerga a vida que está acontecendo. Ela enxerga, por exemplo, quando ela olha para o tumor, ela não está enxergando a anatomia do tumor, mas ela está enxergando se aquele tumor ele está ávido, se ele está crescendo, se ele está muito ativo, se não está. Ela está olhando a parte funcional que está acontecendo ali, seja de um tumor, seja do cérebro, coração, rim. Então você vai ter para todos os órgãos possíveis, todos os exames que acontecem ali, você está olhando essa parte de como funciona, como é que o fluxo está acontecendo. Seja um fluxo linfático, seja um fluxo coronário, sanguíneo, você está olhando sempre para o fluxo que está acontecendo. Então, seguindo o que você comentou, então, quando eu olho a imagem molecular, eu vejo aquele órgão funcionando do lado de fora. Né? Eu estou do lado de fora, mas estou vendo o que está acontecendo lá dentro. Né? Você vê como funcionalmente aquele órgão está funcionando. Isso, Naquele momento. Né? como se você, por exemplo, O você vai. órgão ou o que você está buscando ver, né? Pode Isso, ser um tumor. é isso. Você, por exemplo, numa imagem cardíaca, você vai conseguir ver se ali, quando você analisa o ventrículo esquerdo, se ele teve um infarto, se ele tem uma isquemia, se não tem, se o músculo ainda é viável para tratamento ou se não é viável. Você consegue enxergar a função daquele músculo, a função da perfusão daquele órgão específico. E aí, por exemplo, a gente pode olhar, quando a gente olha para imagens cerebrais, eu posso fazer análise de Alzheimer, Parkinson, demências, epilepsia. Então você tem uma gama absurda de diagnósticos que você pode fazer olhando para a parte funcional. Que teoricamente, se você saber anatomia, não te daria essa condição de você fazer esse diagnóstico. Não te daria. Por exemplo, eu não consigo. Quando eu faço uma imagem de PET-CT cerebral para analisar Alzheimer, então vou usar uma molécula para avaliar se aquele paciente tem um diagnóstico positivo de Alzheimer, sim ou não. Ou seja, se existe uma deposição de placa amiloide, sim ou não. Isso eu não vou conseguir ver numa imagem anatômica, mas eu vou conseguir ver com uma imagem funcional. Então, você dá um passo a mais na área de diagnóstico, conseguir descobrir coisas que ainda você não conseguia descobrir na anatomia, mas que pelo funcional você já consegue identificar. Quando você comentou aí o exame, né, de PET e SPECT, depois se você pudesse me dar a diferença, mas o exame de PET você, como você falou, você é usado um radiofármaco, né, numa quantidade muito pequena, e aí você passa por um equipamento que ele é uma tomografia e mais um identificador da molécula. Como é que é mais ou menos isso, se você É, puder explicar para a gente? Você tem dois exames de imagens moleculares. O SPECT, que é o single photon, né, que ele é a detecção de um único fóton. Então ali a gente De usa uma única luzinha brilhando de lá. uma única luzinha brilhante. Então, basicamente, em qualquer um dos dois, SPECT ou PET, você vai, diferente das imagens anatômicas, que você tem um tubo de raio-x que emite radiação, atravessa o paciente e isso é detectado. No caso de imagens moleculares, você injeta a radiação no paciente, uma radiação em baixíssima dose, um radioisótopo que tem muito baixa radiotoxicidade, ou seja, interage pouco. Então, é claro que a gente está falando de risco-benefício, mas Sim. sem dano para aquela pessoa. Você injeta um material radioativo no paciente e você detecta isso. Então, o que acontece? O material está dentro, você injeta uma molécula específica, por exemplo, para análise de coração, então, uma molécula que vai se ligar nos miócitos cardíacos. Eu injeto, no caso do PET, o FDG, que nada mais é do que glicose, porque os tumores são ávidos por açúcar, por glicose, por energia, para que ele se junte aos tumores e eu consigo enxergar. Então, eu sempre injeto, junto com o isótopo, uma molécula que vai levar esse isótopo até o órgão-alvo. E aí eu vou detectar. Então,
paciente ele entra na máquina, a máquina de PET-CT, ela tem um tomógrafo que tem duas funções. Ajudar na localização e na visualização anatômica, que é fundamental. As imagens híbridas, eu estou falando E aqui... aí você entra no anatômico, onde está o órgão, né? Isso, e assim, não tem como negar a importância de todas as imagens Não tem anatômicas, dúvida. não é o caso. A gente só estou especificando o que eu amo, que é a Fazendo esse imagem molecular. parênteses, né? Mas então ele vai fazer uma imagem de CT que vai ser para ajudar a localizar e para fazer um primeiro diagnóstico anatômico, que é fundamental, para ver a forma da lesão, a forma do tumor, o tamanho, tudo isso vai ser importante. E para fazer correção de atenuação. Por quê? Porque quando eu vou para a imagem do PET, o PET, você tem um detector cilíndrico, onde o detector está em todo o anel, e você detecta dois fótons ao mesmo tempo. É um por aniquilação. Quando eu injeto flúor 18, por exemplo, que é o mais utilizado, ele vai ter uma aniquilação de dois fótons que vão ser detectados ao mesmo tempo. Só que isso, se eu não tiver a correção de atenuação, fica muito difícil de eu conseguir dizer em que parte, o quanto de tecido que ele atravessou. Então, a tomografia ela é fundamental para mostrar isso, para me ajudar na correção de atenuação, para que eu tenha a medida exata de quanto de tecido aquele fóton atravessou, para saber o quanto de energia ele perdeu. Você faz como uma fusão das duas Vai ser imagens ali, sempre uma fusão. das duas imagens. É. E aí, Marcelo, assim, sabendo um pouco de como é o conceito, a gente que busca muito o que há de novo, né, nessa área. Vamos dividir em duas primeiro, assim, o que há de novo nessa área de para onde que essas imagens moleculares estão sendo usadas para diagnóstico, para tratamento? Qual que é a ideia da novidade? Onde que é inovador esse processo como um todo? Como um todo, hoje a grande inovação que a gente tem nas imagens moleculares, sem dúvida nenhuma, é a tecnologia que veio junto, porque está melhorando muito a detectabilidade do que a gente enxerga. Então, à medida que os equipamentos em geral vieram melhorando muito a tecnologia, a gente veio melhorando muito a detectabilidade. Então, se você olhar para equipamentos de PET-CT de 15 anos atrás, eles enxergavam lesões de 6 milímetros. Hoje a gente está falando de lesões de 2,2, 3 milímetros. Então, essa diferença, primeiro fato. Então, quando eu consigo enxergar lesões muito menores, me permite ter uma detecção precoce. Então, quando a gente está falando, por exemplo, em oncologia, no follow-up, nas imagens de segmento do meu paciente, eu tenho uma detecção mais precoce de se o tratamento está sendo positivo ou não, se ele tá no sentido correto ou não, Uhum, e com isso eu consigo mudar muito rapidamente. Então, entendi. o oncologista consegue mapear o tratamento que ele tem que fazer e isso, evidentemente, vai ter um percentual de cura muito melhor, porque a gente vai tratar de uma forma muito mais adequada. Porque se esperar para reduzir 6 milímetros para você ver e esperar reduzir 2 é uma diferença gigantesca, né? Gigantesca. Quando você está no meio do tratamento, né? É isso. Aí se você conseguir acertar no momento adequado, isso é uma coisa impressionante, né? Para a pessoa que está sob tratamento. É isso. Então, esse é um primeiro desenvolvimento que foi fundamental. Um outro desenvolvimento importante, aí tanto no PET quanto no SPECT, é o desenvolvimento de moléculas. Porque cada molécula ela vai ser específica para um órgão, para uma doença, para um diagnóstico. A molécula é o teleguiado ali. É Ele o vai teleguiado. sempre no lugar É, que teoricamente você gostaria que ele fosse. é isso. É o cara que vai levar a radiação para aquele órgão específico. Então, esse desenvolvimento de moléculas, ele vai especificando mais. Então, a gente, para oncologia, antes só tinha disponível o FDG. Agora a gente tem galho PSMA para próstata, a gente tem FAP, tem lutécio. Você vai aumentando o número de moléculas. Tá vindo aí o flurbetapir para coração, tem o flurbetapir para Alzheimer, as moléculas para exame perfusional cardíaco que não sejam rubídio ou amônia, que são difíceis e caros, enfim. O diagnóstico vai se ampliando à medida que vai acontecendo.
Então a gente vai conseguindo aumentar a gama de diagnóstico e especificidade também, porque eu vou fazendo moléculas específicas para cada tipificação oncológica, para cada tipo de doença. Então hoje eu consigo fazer uma detecção muito mais precoce de um Alzheimer do que eu fazia há um tempo atrás, pela melhora das moléculas, pela melhora dos equipamentos. Então, isso vem tornando a medicina nuclear ou a imagem molecular muito mais ativa nesse momento. E claro que, sem dúvida nenhuma, a inteligência artificial vem em cima de tudo isso para trazer ainda mais avanços sobre isso. E aí, quando a gente chega em inteligência artificial, a gente vai mudar o escopo da conversa aqui, porque a inteligência artificial ela muda completamente o que está acontecendo hoje nas imagens diagnósticas como um todo, não só em PET-CT e SPECT, mas como um todo. Quando você fala você consegue ver condições menores, né, de todo esse processo como um todo, e você me disse, e cada vez moléculas mais específicas. Então isso me corrija se eu estiver errado, nos dá condições de cada vez você ter um diagnóstico mais precoce daquela doença que teoricamente você só ia saber lá na frente, como você disse, no caso do Alzheimer, que é um problema de diagnóstico, né? Foi durante muito tempo você diagnosticar o Alzheimer. Sempre as pessoas queriam diagnosticar o quanto antes para você poder tomar decisões prévias, né, ao problema da doença, né? É isso? É isso, é exatamente isso, é essa a ideia. Hoje, por exemplo, para Alzheimer, a gente tem moléculas para amiloide, que são para detecção da doença, e a gente tem uma outra possibilidade de fazer com partícula tal, com molécula tal, que ela é um prognóstico para dizer o quão grave aquela doença está. Então você detecta ela e depois você tem uma outra molécula para dizer o quão grave aquela doença já está, o quão ela atingir o cérebro daquele paciente. Então, com isso você consegue ter uma previsibilidade também. Hoje a gente tem fármacos que conseguem não curar ainda, mas conseguem atrasar essa doença, ajudar a não ter o acúmulo de placas, amiloides no cérebro. Então, se você consegue fazer, e você conseguindo fazer essa detecção com mais precocidade, você consegue ir empurrando. Sei lá, se você fosse ter Alzheimer aos 70, mas eu consegui empurrar para os 90, Nesse meio tempo pode acontecerão outras exatamente, você soluções tem que você tempo para... pode ter. Mas isso é bem legal, né? Porque você melhorando o diagnóstico e ele sendo mais precoce, os fármacos também você só usa no momento, em tese, poderia ele usar no melhor momento para o uso daquilo, do tratamento, eu digo, né? O tratamento vai ser de acordo com cada fase que você está e você não erra, né? Também ou erra menos, né? Essa possibilidade. É isso, e juntando, quando a gente junta tudo isso com a inteligência artificial, você tem o que é a evolução, e aí não só para a imagem molecular, mas a evolução da medicina, que é você ser personalizado, você conseguir fazer diagnósticos e tratamentos personalizados. Então, tanto para doenças quanto para pessoas. Porque se eu consigo personalizar, eu consigo reduzir a dose que eu estou dando naquele paciente, eu consigo dar uma dose mais efetiva, eu consigo dar o fármaco ideal e com isso reduzir a quantidade de partículas por mol, reduzir a dose nele. Então, eu faço uma tomografia com a radiação cada vez menor. Então, tem toda uma carga em cima disso e isso vai tendo um diagnóstico melhor lá na frente. Então você vai juntando as ferramentas, toda essa ferramenta de evolução que veio com a imagem molecular ela vem para isso. Porque a gente fala muito a medicina nuclear só como diagnóstico, mas ela também existe como tratamento. Eu queria que você, antes da gente entrar em IA, você falasse sobre isso, porque assim, é uma certa lógica, né? Se eu tenho uma molécula que ela vai lá no lugar certinho, né, para diagnosticar, por que não usá-la também para tratar, né? Se isso fosse possível, que é o que você estava comentando agora, né? E a gente tem, e aí se fala muito, o teranóstico é a novidade da medicina nuclear. Não é novidade. A medicina nuclear ela nasce com teranóstico, porque o tratamento com iodo para câncer de tireoide, ele existe já desde sempre, desde os anos 70 já existe. Então, assim, a medicina nuclear ela nasce com a medicina teranóstica. Ela vem fazendo os tratamentos e no meio do caminho passaram a ter outros. A sinovertese, a gente teve o samário para dorócia, vários isótopos foram sendo usados ao longo
da história da medicina nuclear como tratamento. O que acontece agora, que o teranóstico toma esse boom e essa importância, não é porque ele iniciou, não, ele já tem muito tempo. A medicina nuclear já conhece isso há muito tempo. O que acontece agora é, a gente melhorou as moléculas são mais objetivas no que elas têm que fazer. Então, por exemplo, eu consigo fazer uma radioembolização em tumores hepáticos, né, que eu coloco na veia portal do fígado, eu coloco microesferas, por exemplo, um tratamento, coloco microesferas ali e elas conseguem ir até o tumor e dentro do tumor elas conseguem irradiar e destruir o tumor. De dentro para fora. De dentro para fora. Com isso como radiação beta, que é uma radiação que basicamente o que faz é que a trajetória é muito curta. Então eu injeto lá dentro, a trajetória dela vai ser na lesão. Vai ter pouco impacto em órgãos. Não que não vá ter, mas vai ter pouco impacto em órgãos adjacentes. Então você consegue fazer um tratamento muito específico. Muito específico e preciso, né? Muito específico e preciso. Desde que você tenha, e aí que é essa evolução, você tenha o uso de toda essa tecnologia que está embarcada. Então, que eu tenha um SPECT-CT, um PET-CT de alta tecnologia, para que eu consiga ver, porque a gente está falando de microesferas, a gente está falando de coisas muito pequenas, de lesões pequenas, então que eu consiga ver essas lesões de 2 milímetros e meio, e não os de 6. Sim. Que eu consiga ver todos os isótopos, porque a gente está falando de energias diferentes. Então, que eu consiga enxergar todas as energias que vão ser depositadas ali. E que eu tenha como fazer o tratamento. Porque hoje, quando a gente fala em teranóstico, um grande diferencial ao que se fazia antigamente com o iodo, e os guidelines têm falado sobre isso, é que é muito importante você fazer imagens, porque quando você vai fazer, vamos dar um exemplo aqui, radioterapia. Radioterapia é uma coisa que já está consolidada e a gente já sabe fazer dosimetria muito bem. Então a gente E a radioterapia eu vou de fora para dentro. De fora para dentro. Né? Mas eu sei já fazer. Então já existem softwares e lá os físicos, os dosimetristas já conseguem fazer o planejamento e calcular a dose no órgão-alvo, nos órgãos adjacentes, sabe? E o quanto de acúmulo de dose vai ter naquele tratamento para curar o paciente e não gerar danos. E não criar outros problemas. Quando você insere a radiação no paciente para tratamento, é importante você também saber disso. Porque talvez eu tenha que fazer uma segunda injeção, talvez eu tenha que fazer uma segunda aplicação daquela radiação, então eu tenho que saber o quanto de acúmulo teve. Então, hoje, a importância é os softwares que também vão fazer, e aqui os físicos vão ser muito importantes, porque os softwares vão precisar fazer a dosimetria funcional. E isso é muito diferente do que quando a gente fala da dosimetria que é feita lá na radioterapia. A radioterapia, eu sei o feixe que entrou e o quanto ele andou. Aqui eu preciso ver todas as questões que estão acontecendo lá, de perda de energia, de desvio, de scatter, Compton, tudo que está acontecendo lá dentro e o quanto ele se deslocou. E esse cálculo é um pouco mais difícil e é isso que está sendo desenvolvido agora. Então, e isso vai ser baseado em inteligência artificial e vai precisar do uso dos físicos. E aí? Então assim, podemos dizer aqui que o teranóstico, podemos dizer que esse nome é de terapia e mais diagnóstico? Exatamente isso. Terapia ou por meio do diagnóstico. Então, o conceito físico é o que você falou, sempre ele já existia essa ideia que, como eu falei, até para eu que sou leigo me parece meio óbvio, né? Já que você chega lá, né? O que está mudando realmente é a tecnologia e a capacidade de processamento com a inteligência artificial para você conseguir analisar todo esse monte de dados, né, que você precisa avaliar para fazer um tratamento cada vez mais preciso e adequado. Tanto a tecnologia de detecção quanto a tecnologia de moléculas. A gente não pode esquecer que isso é uma parte fundamental da medicina nuclear hoje, é o desenvolvimento de moléculas. Isso sem dúvida nenhuma, é uma parte muito importante. Molécula adequada, equipamento adequado, e aí que entra a IA? É aí que entra a IA e aí que entra a multidisciplinaridade, porque eu preciso, quando entra a IA, eu preciso de uma equipe multidisciplinar, mas uma equipe muito bem treinada. Porque aqui, quando se fala em inteligência artificial, muita gente tem conceitos equivocados
de que a inteligência artificial ela vai roubar empregos, que ela vai pensar sozinha, que ela vai... São os conceitos que acontecem. E é a mais pura verdade. E a inteligência artificial, ela é um algoritmo ensinado por um humano que ensina exaustivamente, testa e obriga ela a errar para que ela aprenda e que o humano corrija os erros dela e direcione ela para acertar. Então, o que precisa é conhecimento. O que precisa para usar a inteligência artificial é a equipe que está ali, e aqui eu vejo a importância do físico lá dentro do serviço para fazer essa tradução, porque você vai precisar conversar com os fabricantes desse software e perguntar o que o software espera, qual é o guideline que foi utilizado, qual é o dado de entrada que é utilizado. Porque, chavão, mas é uma regra básica da inteligência artificial. Se entrar lixo, sai lixo. Uhum. Então a gente precisa que o dado de entrada seja validado. Então, se isso for tudo correto, se eu tiver uma preparação ok do meu paciente, uma aquisição ok do meu paciente e um diagnóstico preciso, a IA vai funcionar. Então aqui ela entra. Ela entra em te ajudar a fazer tudo isso. Ela vai entrar como uma solucionadora de problemas. Ela faz multissegmentação de lesões, ela consegue resolver problemas que a gente conseguiria, enxergar lesões que o nosso olho não enxerga. Então ela ajuda muito o clínico, mas eu preciso, lá no final, um clínico experiente que ele valide o dado também, porque nem sempre ela vai acertar. Esse é um grande Então, viés da inteligência artificial. Ela, de vez em quando, ela vai gerar um erro. Tentando acertar, dependendo da forma que ela aprendeu, ela vai errar. é porque as condições são dinâmicas ali, né, no ser humano, elas mudam. Então, se eu fosse, me corrija se eu estiver errado no raciocínio, então você vai continuar com as mesmas necessidades de equipe, porém cada vez a sua equipe vai precisar ter mais conhecimento, porque ela vai fazer cada vez o ajuste mais fino dessa informação que vem da IA, né? É É isso. isso, é isso. Talvez eu reduza um pouco a minha equipe. Talvez sim. Provavelmente eu reduza o número da minha equipe. Eu consigo fazer as coisas com menos pessoas. Mas essas pessoas que vão estar ali têm que estar mais capacitadas, com certeza. Porque ela vai ter que, além de fazer a parte dela, vai ter que entender também um pouco como é que funciona a inteligência artificial, porque ela vai precisar fazer essa conexão, né, entre as duas O, informações, tanto físicas quanto de é, o, tecnológicas, aí, o nesse que o Brasil. algoritmo espera. Você precisa entender o que o algoritmo espera. A explicabilidade daquele algoritmo, né? Como é que ele faz aquilo, né? Como é que ele faz aquilo. Desculpa, uma Pois coisa não. que é importante, por exemplo, nisso, é a gente entender quando pergunta para um fabricante, seja de qualquer imagem molecular ou qualquer coisa de inteligência artificial. Porque se o seu algoritmo, por exemplo, se ele aprendeu numa população muito restrita, quando ele muda de características daquela população, no caso de imagens médicas, a fisiologia muda completamente Entendido. e ele vai errar. Então, tem que ser o mais plural possível para que eu consiga atender a qualquer população. Então, por isso, não adianta eu pegar um software, vou usar esse software aqui para fazer, mas ele responde à sua população. Por isso você tem que perguntar, porque senão você vai encontrar vieses no final que não tem. A IA ela não aprendeu sobre a sua população e ela não vai aprender. Não vai ter ninguém ali ensinando, Ensinando então ela. ela vai errar. E aí ela vai errar muito mais onde você está, que é diferente de onde ela foi treinada, né? E aí acaba até prejudicando o que teria de benefício É do uso isso. daquela tecnologia. Ô Marcelo, e a gente falou assim dos isótopos, né? Das moléculas, que são novidades, nova tecnologia. O que você pode dizer assim, se eu fosse pensar, qual que é a tecnologia hoje que vocês, que está todo mundo buscando nessa área de imagem molecular ou de tratamento? O que é? Fala assim, PET, SPET, PET de corpo inteiro. Na sua visão, o que você acha que é realmente transformador, onde as empresas estão apostando as fichas da medicina? Hoje o que se aposta é, primeiro, em detecção. Então, quando você fala por exemplo, em PET-CT, você fala no cristal, que é a primeira parte onde o fóton bateu
excitou para produzir luz para ser detectado. Aham. Então, a primeira coisa é a produção de um cristal. A qualidade A qualidade, o tamanho, a forma que ele foi produzido, o material que ele é. Então, quando você fala hoje, especificamente na United, você fala em cristais de lutécio com menor diâmetro, com menor tamanho do mercado. Então, você está falando de cristais com menos de 2 milímetros. Está falando de coisas muito, muito pequenas que conseguem detectar coisas pequenas. muito pequenas. E a partir disso, o que está acoplado a isso. Então, a gente está falando hoje, claro que a gente está falando de detectores digitais, né? Não tem mais como hoje eu ter um equipamento que seja analógico, porque ele não vai responder mais à precisão que eu quero. Então, o primeiro ponto é o desenvolvimento dos detectores. Qualidade dos detectores. Isso é a primeira coisa. E depois, o PET-CT ele tem evoluído muito para isso. Nós temos um PET de corpo inteiro, que é um PET de 1,96 m ou 96, ou seja, ele faz uma aquisição inteira de um corpo de um paciente. Hoje, se você fizer no PET tradicional, você tem que fazer por partes? Faz por partes. Hoje Hoje só que são em momentos diferentes, né? Isso, é justamente essa questão. Você por mais que seja próximo ali, você está falando de 3, 4 minutos, mas é um momento diferente. Então você já tem, quando você está analisando a curva de enchimento e esvaziamento da lesão, isso pode ser impactante. Mas o mais importante disso é quando você pega, e isso é o que me fez, um dos grandes motivos que me fez sair de lá para cá, de mudar, de vir, de me encontrar na United. Quando você pega essa tecnologia de um corpo inteiro, você ensina para a nossa inteligência artificial tudo o que está acontecendo ali. Então, eu tenho a melhor resolução possível, a melhor sensibilidade possível, eu tenho o equipamento mais tecnológico possível. E eu enxergo a aquisição como um todo. Então, tudo o que acontece ali são as menores lesões, eu consigo enxergar toda a biocinética acontecendo no corpo. Então, eu injeto o paciente e eu consigo ver o fluxo chegando, saindo da injeção, indo para o coração, chegando até os tumores, saindo, eu consigo ver tudo isso. Eu ensino ele ali. Então, esse PET de corpo inteiro, ele foi um grande desenvolvedor nesse primeiro momento para a minha inteligência artificial. Eu ensinei ela ali e eu trouxe esses dados para os PETs de entrada, que são campos de visão menores. Aham. Então, isso foi o primeiro... Mas você sabe que o que daquele campo de visão, em tese, está acontecendo no outro, porque você fez treinamento quando você viu isso tudo junto, né? Então, eu melhoro muito a resolução desse PET com um campo de visão menor. Aham. Isso foi um primeiro momento. Então, eu consegui melhorar a resolução, consegui trazer... Só que junto com isso, eu comecei a fazer imagens realmente dinâmicas. Eu consegui realmente ver a farmacocinética, a biocinética de tudo aquilo acontecendo. E quando a gente fala em PET-CT, quando a gente fala em follow-up, diagnóstico, o PET ele faz o quê? Ele pega as lesões e ele mede a quantidade de radioisótopo que está ali. E você vai fazer o acompanhamento para ver se a lesão está aumentando o volume, diminuindo, se está aumentando o tamanho anatômico, e se está aumentando esse valor de quantificação. Quanto melhor a resolução, menor o efeito de volume parcial, que é o efeito de volume que vai criar uma perda de resposta nisso, ou seja, vou sendo mais específico na minha resposta de quantificação, e eu vou melhorando. Só que à medida que eu fui fazendo imagem dinâmica, eu fui enxergando uma outra coisa, que eu consigo fazer um PET dinâmico e com o PET dinâmico analisar as curvas em momento real do que está acontecendo. E aí eu consegui ver, existem vários trabalhos que mostram para câncer de pulmão, útero, próstata, mama, linfonodos, enfim, para cada um que as curvas são diferentes. Só que a gente falava antes de estudos para um equipamento como esse de 2 metros, a um preço que não seria possível. Só para pesquisa mesmo. Só para pesquisa. E isso permitiu que a gente chegasse em PETs de 1,48 m de campo de visão, que já é, um PET-CT normalmente ele é topo da cabeça até a raiz da coxa. Uhum. 1,48 m vai fazer 95%, 96% da população que faz oncologia vai fazer em um bed único.
Então eu consigo fazer um PET dinâmico. E aí as pesquisas de PET dinâmico estão evoluindo muito. Antes eu fazia um PET dinâmico em 60, 70 minutos de aquisição. Imagina um paciente deitado ali. Deitado ali imóvel, né? Por esse tempo todo. Hoje o PET dinâmico já está em 20. Então a gente está reduzindo, com as pesquisas está reduzindo isso. Claro que um PET hoje estático, normal, hoje se faz em 1 minuto, 2 minutos. Um PET, né, que antes se fazia em 20. Aham. Mas mesmo assim, o PET dinâmico ele consegue está reduzindo o tempo. E o que isso Porque o importa? dinâmico também depende da própria fisiologia da pessoa, né? A velocidade que está lá dentro, você não tem como mudar, né? Para ele Isso. chegar do lugar até o outro, né? E isso está se estudando. Mas o que isso importa? Importa que eu consigo muitas vezes ter um diagnóstico mais preciso no PET dinâmico do que no PET estático. Sim. Por todos esses erros que eu posso ter de efeito volume parcial, tudo que pode vir agregado aqui. Então, essas pesquisas também estão ajudando. Então, o PET de corpo inteiro, ele não só ajudou a desenvolver a tecnologia que evoluiu muito a inteligência artificial dos PETs de entrada, mas também está ajudando a desenvolver novos protocolos que podem ser o futuro ou não, não sei, mas hoje é uma pesquisa muito importante. Então, se nesse momento a gente já tem um ganho, que é fazer um PET, um paciente ficar ali 1 ou 2 minutos em vez de 20, Aham. e ter uma imagem muito melhor do que tinha antigamente com 20 minutos, já é maravilhoso. Mas se eu conseguir melhorar lá na frente e dar um diagnóstico ainda melhor, usando imagens e talvez em um tempo hábil de 15 minutos, já vai ser fantástico também. O que você falou é uma coisa que é o impacto da tecnologia, né? Que você fala de 20 para 1 minuto, né? O quanto que você tem de ganho de produtividade no equipamento daquele, o quanto em tese você pode baratear, né, esse serviço como um todo, né? Porque tá certo, são mais pessoas, né? O radisótopo em tese é o mesmo, mas é menos tempo do equipamento, então você precisa de menos dose em tese, né? Não sou físico, mas ou pelo menos menos produto ali dentro para olhar. E você consegue fazer muito mais pessoas no mesmo tempo. Então você poderia aumentar a produtividade, de repente baratear o exame para ele poder ser mais difundido e utilizado pelo sistema de saúde como um todo, né? Na verdade, você não é físico, mas você está pegando a coisa muito bem. Exatamente isso. Esses equipamentos, além de eles reduzirem o tempo, eles reduzem muito a dose. Então, eu estou falando hoje de fazer um PET 1, 2 minutos e eu estou falando em usar um terço ou um quarto da dose injetada. Então, isso evidentemente melhora a produtividade, reduz o custo, porque... Sustentabilidade, né? Mas a gente não pode esquecer que eu também reduzo a dose injetada naquele Sem paciente. dúvida. E o tempo, né, que a pessoa Ah, precisa ficar ali deitada, imóvel, né? E é difícil, né, fazer esse tipo de exame de diagnóstico por imagem, é super difícil. Ô, Marcelo, antes da gente entrar um pouquinho mais na parte de. Eu queria que depois você desse uma fechada. E tomografia, que você é de CT e de tomografia, tem alguma coisa que. Porque o tomógrafo é um equipamento bastante antigo, né? É bastante antigo. E hoje muito utilizado, né? Muito utilizado. O que você pode dizer assim, que a gente esperaria de novidade, de inovação nessa área? o mundo. É ali que está o negócio. O mundo. A tecnologia ela está hoje em todas as áreas de imagem. Especificamente na tomografia, de novo, a inteligência artificial ela vem muito forte nisso. Então, a gente tem softwares, por exemplo, de detecção para densidades pulmonares. Você faz a imagem, automaticamente ele já detecta, faz a medida de densidade, já manda para o clínico qual é a densidade para cada lóbulo pulmonar. Um software de inteligência artificial para detecção de nódulos pulmonares, software para quantificação de perfusão cardíaca, tudo isso com inteligência artificial feita de forma automática. Lesões ósseas, lesões hepáticas, utilizar para neuronavegação, em vez de fazer quando não necessário, mas às vezes você pode fazer uma colonoscopia virtual, por exemplo, que você faz uma tomografia e você tem resolução suficiente em um software, hoje muito bom com inteligência artificial, que você realmente consegue navegar por dentro do... Que coisa fantástica, né? Então, são coisas que estão vindo junto e, de novo, melhora do detector, melhora da produção de raio-x, mas principalmente o que vem no final é a inteligência artificial que vem com tudo isso. Tem softwares hoje que terminam o exame terminou a aquisição, vai reconstruído, vai para a plataforma, para o PACS, e nessa plataforma UAI, por exemplo, você tem lá uma gama absurda de diagnósticos prontos e ele já vai para laudar. Então não é só que ele vá quantificar,
Ele vai pré-laudar, ele vai olhar a imagem, vai encontrar as lesões, vai olhar que tipo de, se é uma lesão, se é um nódulo sólido, subsólido, ele vai olhar o tipo de nódulo pulmonar, por exemplo, vai fazer quantificação para COVID, e vai comparar isso com base de dados e vai entregar um laudo já descrito, pronto. Claro que, de novo, para o clínico avaliar e validar sim ou não, mas ele entrega isso pronto. Então, com isso, qual é o ganho que a gente tem? Primeiro, o software vai conseguir enxergar lesões muito menores do que o olho humano, porque ele enxerga eletrônica e não tons de Aham. cinza. Então, por melhor que seja um olho médico, Ah, sem dúvida. Você vai ainda é ali melhor. no Aí ainda é pixel, melhor. né? Pixel do... Mas mais do que isso, que é o que a gente tem visto na prática, a IA entrega o laudo pronto. E ela vai lá, quantificou o número de nódulos, o tipo de nódulos, mediu, apresentou, escreveu. E isso deu tempo para o clínico fazer. Antes ele tinha que ir lá ficar procurando nódulo por nódulo e ele perdia muito tempo com isso. Quando a IA entrega pronta, ele dá uma olhada para validar e ele tem tempo para procurar e ser mais específico do que a IA. Então, você dá tempo para o clínico para ele fazer uma clínica ainda mais aprofundada. Entendi. E aí o diagnóstico vai cada vez se tornando melhor. Então, na tomografia hoje, o que você tem é isso. Se você olhar, por exemplo, a dificuldade que você tinha de fazer angiocoronária. Todo paciente para fazer angiocoronária, eu preciso beta-bloquear, porque se eu tiver com uma frequência cardíaca alta, eu não Não consigo fazer. funciona, né? Você consegue ver, já foi. Esquece isso. Aí a gente faz pacientes ali com 110, 120 batimentos sem beta-bloquear. E a IA resolve, Que é ela onde tá aprende os todo mundo ali, batimentos, né? Até 120 você pega todo mundo. pega todo mundo. Então, assim, a grande maioria você vai conseguir fazer. Se você quiser fazer, por um excesso de cuidado, de perfeccionismo, continuar beta-bloqueando, ok. Mas imagina que existem pacientes que não podem Sem ser medicados. dúvida. E aí você vai conseguir fazer. É, e, Aconteceu e é uma coisa isso também que eu já fiz, né? já? É chato, né? Demora, você fica preocupado ali com aquela coisa. Aí, Demora? para baixar a frequência, né? Você toma lá o É. beta-bloqueador, né? Tal. E aí você fala, nós vamos injetar, mas nós vamos dar uma olhada se vai dar certo, né? Então fica naquela ansiedade, né? E aumenta o batimento cardíaco. Você tem noção de quanto tempo levou o seu exame de anticoronário? Putz, cara, faz Desde que tempo. você deitou na máquina? Eu não me lembro bem, mas não parece muito longo não o tempo, mas eu não me lembro, cara. Faz tempo que eu fiz. A gente está fazendo hoje 1 minuto. Não, com certeza foi mais que um minuto. Não 2 minutos. Foi, Vai ser muito foi rápido. 3 minutos ali só de explicação do que ia acontecer comigo, É. né? E aí faz, né? Aí dá uma checada, faz de novo, né? Dá uma checada. Eu fiz, já deve fazer uns, sei lá, uns 4, 5 anos atrás, então. Não, é. Se você precisar, espero que não, mas se precisar fazer de novo, você vai ver que é impressionante. E aconteceu há pouco tempo, num treinamento que eu estava dando, exatamente esse fato que eu falei. Uma paciente que não podia ser medicamentada, ela não podia ser beta-bloqueada. E a gente usou a IA e o diagnóstico saiu perfeito. Então, é isso. Hoje a tomografia, eu enxergo que a grande evolução da tomografia, além dos detectores e tudo isso, mas é a inteligência artificial que está no diagnóstico. Vou te criar mais um problema aqui. E do outro lado, assim, porque hoje para fazer uma tomografia você precisa de um técnico, você precisa definir qual vai ser a rotina, né, para aquele equipamento fazer e tal. A gente está muito longe de entrar um pedido e o equipamento fazer tudo sozinho? Não, a gente já está nessa etapa. A gente já está nessa etapa. Hoje, os softwares que monitoram tudo isso com inteligência artificial, se foi feito um registro lá no PACS de um paciente X e esse paciente X ele tem Alzheimer, nódulos pulmonares. Quando aquilo vem para o equipamento, vem pelo RIS, você registra aquele paciente, o equipamento já olha a descrição do estudo e automaticamente ele já busca o protocolo e adequa isso. E mais do que isso, você tem uma câmera que está sobre a mesa. Mesa de exame? Essa câmera está filmando o paciente, ela filma o paciente e ela verifica a posição do paciente, ela posiciona, então ela vai ler. Esse é um exame de tórax, veio de lá do registro, é tórax, ela já puxou o protocolo, ele já sabe o que é tórax, ele já reconhece o que é tórax, ele já posiciona o tórax do paciente e já faz o exame. Isso já é uma realidade. Então só pedir para a pessoa deitar. É só pedir para deitar. Que é muito que acontece hoje na China. A China
nos hospitais que eu fui lá, que eu acompanhei, não existe, os pacientes se deitam sozinhos, né? O técnico está aqui, ele chama por vídeo chamada, Aham. avisa o paciente que eu supus que era para ir no banheiro, porque foi em chinês, mas eu supus. O paciente vai no banheiro, entra sozinho na sala, se deita, a câmera detecta o paciente, já sobe a cama, já entra a cama e Aí o paciente se deita e o equipamento é que põe ele no lugar certo. O paciente não precisa se mexer, o nesse paciente caso. não precisa mexer, não. E aí, em função do pedido médico daquele exame, as condições do paciente, ele já se organiza ali para fazer a tiragem certa, o número de exames que precisam ser feitos. Isso, se é tórax e abdômen, se é tórax e abdômen, se ele já sabe o que tem que Se fazer. está no lugar certo, se está. Se está no isocentro, ele já posiciona. Que um grande problema na tomografia e no PET-CT é o paciente não estar no isocentro, está um pouquinho mais baixo, mais alto. Com Aham. a câmera isso não tem problema. Se o paciente se mexer durante o exame, ela reposiciona o paciente. Então, não, isso já é realidade. Assim como já é realidade E com o também, exame rápido, o cara não precisa ficar imóvel tanto tempo, né? Porque não é super precisa, rápido. fácil. Então, dificilmente você vai encontrar um paciente que em 1, 2 minutos, Vai no se mexer PET ou na muito. tomografia, que a gente está falando de 9, 10 segundos, dificilmente você tem um paciente que se mexe. Ainda vai ter, mas é bem mais difícil. Isso realmente é transformador, né? Porque Isso é. isso você consegue, assim, mudar estruturas, né? É tipo um sci-fi, né? Aquele filme de que a pessoa ia, tinha uma máquina, ela mesmo falava com a máquina, deita lá, faz o exame e vai embora, né, cara? Estamos chegando nisso, então. Estamos chegando nisso, a gente está chegando muito próximo a isso. De novo, o humano vai estar sempre no controle porque é ele que programa esse algoritmo. Pelo menos até o momento que a gente está e o que a gente conhece de inteligência artificial. Mas um humano muito educado, com muito conhecimento, ele tem que evoluir também nisso, mas a gente já tem hospitais todos inteligentes. Então você já tem os smart hospitals que fazem tudo isso já, que o fármaco já vem ah, pelos tubos internos, já chega lá o fármaco correto, com a dose correta, não tem erro, não tem nada, ele já detecta o paciente pelo chip, ele sabe qual é o paciente, sabe o que tem que injetar. Então, assim, a gente já está chegando num universo em que os erros vão ser minimizados e, com tudo isso, a gente vai ter um melhor tratamento, mas um fluxo muito mais rápido também. E quanto mais autônomo, né, mais estruturas de segurança você acaba colocando. Então ele fica até mais seguro do que quando você faz aquilo manual, que você sabe que ali tem o controle que a pessoa está, né? Se é autônomo, você precisa ter um controle muito maior, né? Tem que ser muito maior, tem que ser muito maior. Então acaba ficando até mais seguro, né, para quem deita ali para fazer o procedimento. Mas isso é incrível, né, de você poder detectar já a necessidade de dose, já encaminhar para o lugar certo, já o paciente se deita, fica uma coisa até mais, deve ser difícil a primeira vez, né? É, Tipo, né, mas como paciente deve ser muito complicado no início, porque mas teoricamente você vai fazer tudo sozinho ali, né, e sabendo que você está sendo acompanhado o tempo todo, mas aí é o que você falou, talvez a gente precise trabalhar bastante na parte de como essa experiência ser adequada para a pessoa poder passar por isso de forma tranquila, do processo, né, como tu. eu acho que o conhecimento, a informação, o que vocês fazem aqui, divulgar informação para as pessoas entenderem o que está por trás, que não é o controle da máquina. O mais importante que eu vejo de tudo isso, além da gente olhar para a tecnologia e desenvolvimento dos detectores, das moléculas, mas quando a gente especifica em inteligência artificial, é a gente entender que a gente está falando que por trás desse algoritmo tem um humano que escreveu o algoritmo, que treinou, retreinou, testou, obrigou os erros. Então sempre você teve um controle do que está acontecendo. Você não está largado no mundo que a máquina, ela não está. Ela está pensando por um humano. Está fazendo isso muito mais rápido, está se adequando, mas ainda assim baseado num algoritmo por trás que foi desenhado por um humano. E Marcelo, essa experiência que você comentou, né, dos hospitais totalmente inteligente, porque aí você tem o equipamento, né, com IA embarcada, né, podemos falar dessa Sim, forma, que está transformando o jeito de fazer. Você tem ali o processo local que você falou do RIS, né, do Radiology Informatics System, né, Information System, né, isso. que aí você também faz aquele processo, mas aquilo está num ambiente maior que é o hospital. Então, da experiência que você teve aí, não sei se você conseguiu ver tudo isso, mas então,
a inteligência artificial ela está gerindo o hospital como um todo? Essa é a ideia desses hospitais inteligentes onde você viu essa tecnologia É funcionando? gerir o hospital como um todo, é gerir desde da recepção do paciente, ao auxílio no diagnóstico, posicionamento, tratamento, imagens, gerenciamento de doses, gerenciamento de armazenamento, ou seja, ele está gerindo tudo. Você imagina que hoje esses algoritmos, por exemplo, eles fazem, vou ficar lá de novo, detecção de pulmão, ele já termina aquela detecção e ele já encontra, não, esse aqui, esse tipo de nódulo, esse tipo de análise pulmonar eu quero que vá para o mar. Ele envia para o médico certo e já dá um flagzinho em vermelho, porque às vezes você tem um médico laudando e ele tem a pilha para baixar. E às vezes nessa pilha para baixar, entrou um exame de emergência Sim, que ele vai ser o 20º. Só que a inteligência artificial coloca, não, espera, esse cara aqui é importante. E ele já pinta de vermelho e começa a piscar para o médico saber, não, para aqui, eu vou laudar esse cara já aqui primeiro, reprograma. porque... Então você tem tudo isso, e tudo isso é gerenciado por inteligência artificial. Então até o fluxo de trabalho ali ele vai ficar muito mais a priorização, a forma de fazer vai ser também gerenciado pela IA. Já é gerenciado pela IA nesse processo. Já é gerenciado pela IA e a gente já tem hoje softwares sendo desenvolvidos, por exemplo, a gente falando do Teranóstico, a gente já tem softwares sendo desenvolvidos, claro que ainda precisa, de novo, base de dados para alimentar esse algoritmo, mas a gente já tem softwares sendo desenvolvidos que vão, inclusive, na linha de personalização, é a inteligência artificial que vai definir o tipo de dose, a molécula a ser usada, quantas aplicações têm que ser feitas. A gente já está em desenvolvimento de algoritmos para esse tipo de coisa. Então, você imagina que hoje já tem um gerenciamento disso, mas isso vai ampliar ainda mais para que seja cada vez mais personalizado, para que você tenha isso tudo acoplado com marcadores tumorais, com análise genética, genômica, para que você junte tudo isso e no final você tenha a IA trabalhando com tudo isso e te respondendo e atendendo, personalizando cada vez mais aquele paciente. Então, ele vai chegar e vai estar muito, muito personalizado no tratamento Que dele. vai ser tanto o exame quanto o tratamento para o marco, né? Se você Exatamente. a mesma a calibração, as coisas de Exatamente. dose, de tudo isso, de forma ali do que vai ser feito, cada vez mais personalizado. E em tese, me corrija se eu estiver errado, com a mesma condição de hoje, porque a IA vai estar ajudando a fazer isso, que isso é muito difícil de fazer, porque você tem toda uma estrutura que você precisa mudar a todo tempo. Se estiver tudo automatizado, né, e autônomo, em tese não muda nada o tempo, né? Não muda nada. Porque hoje, para você fazer isso, você teria que parar, juntar muita gente, o tempo que você vai perder, vamos dizer assim, o tempo que vai levar para você personalizar a esse nível um tratamento é muito longo. E talvez seja maior do que o tempo que aquele paciente tem. Legal. Marcelo, a gente está caminhando para o fim aqui da conversa, viu como passou Já. rápido. Eu tinha mais um Nossa. monte de dúvida, porque é sensacional como a tecnologia tá mudando, e quando você fala em diagnóstico e terapia, né, é uma mudança importante, né, de É você uma mudança conseguir importante. controlar essas coisas. Mas para a gente fechar, assim, na sua visão, assim, até pelas viagens que você tem feito e conhecido outros centros, assim, o que você acha que você acha que a gente espera nesses próximos anos aqui a curto e médio prazo de transformação? Você acha que vem mais mudança de hardware ou agora é só software, só IA? O que você acha assim, que você tem visto que deve vir para cá em breve, né? Vai vir mudança de hardware, mas ela não vai ser, na minha visão, ela não vai ser tão pesada quanto vai ser a mudança de inteligência artificial. Eu entendo que daqui para frente o maior impacto que a gente vai ter é a inteligência artificial. Os algoritmos estão sendo treinados e estão aprendendo, e a gente está aprendendo todas as possibilidades que a gente tem. A gente ainda está aprendendo tudo que a gente pode ter da inteligência artificial. Então, eu entendo que o futuro disso tudo vai ser você ter detecção com muito mais precocidade de todas as doenças. Porque o fato de você personalizar um tratamento, o que eu entendo que é o mais importante, é você ser mais precoce naquela detecção. E isso eu entendo que é o futuro da imagem como um todo. Se você consegue, né, fazer o diagnóstico precoce que você falou, né, com genômica e outras possibilidades de cálculo, você realmente poderia até
fazer intervenção antes, né? É isso. Ou se preparar para aquilo com bastante antecedência, né? Marcelo, a gente está chegando no finalzinho. Tem alguma coisa que você gostaria de dizer que você acha que é importante? Pô, o Marcelo é o físico que agora está transformando a parte clínica do negócio como um todo. Se você pudesse, a gente tem muito público de inovação, assim, tem alguma coisa que você diria que é, gente, olha, fica de olho nisso, porque isso é transformador, assim, procurar o lugar certo para fazer o diagnóstico, os equipamentos mais novos, e tal, mas eu queria deixar você à vontade para você dizer para mim, quando você olha essa parte clínica, o que você realmente diria que é importante a pessoa ter em mente? Que uma das funções aqui do podcast é explicar as diferenças, né? Por que a inovação realmente transforma? Hoje existe muita diferença, né, entre se você for no equipamento que é de 15 anos atrás, se for do equipamento novo. O que você diria assim, que é importante as pessoas entenderem quando elas pensam em imagem molecular e tanto CT, assim, se tivesse alguma coisa que você pudesse colocar dessa forma? O mais importante de tudo é você perguntar dos dois lados. Como usuário primário daquilo ali, como médico, físico ou técnico, é você perguntar para o fabricante, você se especializar e entender o que o algoritmo fala. E como paciente, é você ir lá e realmente olhar a tecnologia que está por trás. O importante de tudo isso é você entender que se você chegar num equipamento mais tecnológico, você vai de qualquer maneira ter uma detecção mais precoce, seja ele de imagem molecular, PET, ressonância, não importa. Você vai ter isso e isso vai ter um impacto absurdo no resultado do seu diagnóstico. Então, informação, de qualquer maneira, é informação. Cabe você olhar para onde você está indo e olhar para o equipamento. A gente hoje está colocando equipamentos de alta tecnologia em hospitais mais básicos, Então, o importante é você olhar a tecnologia que está por trás de tudo isso. Não importa o fabricante, mas olha a tecnologia que está ali por trás e você, como usuário primário, pergunte ao fabricante e estude, aprenda para que você tenha uma resposta mais positiva. Obrigado, viu, Marcelo, pelo Obrigado, seu eu. tempo aqui, por ter aceitado o convite. E é uma área difícil de explicar, né? Porque é uma área É que mais complicado. envolve conceitos físicos, difícil para entender. Mas acho que hoje a gente tem uma boa ideia, e esse seu final que realmente existem diferenças, né, importantes entre o tipo de equipamento, o tipo das pessoas que estão ali. Isso é sempre importante, tanto como usuário, quanto perguntar, né, que você falou, informação é a razão de entender as diferenças entre qual o impacto que aquela tecnologia pode causar em mim, né? Isso É acho que isso. é... E obrigado, acho que você hoje conseguiu nos colocar aqui informações que a gente considera que as pessoas também começam a entender, as pessoas como eu, né, começam a entender essas diferenças, porque parece que é tudo igual, né, quando você está olhando de fora, né? Parece que é tudo igual. Mas é muito diferente, né? As condições que você falou, equipamento de 15 anos atrás para o equipamento de hoje, só dessa mudança temporal você já tem inúmeras possibilidades, né? É isso. Marcelo, obrigado mesmo, viu? Obrigado Obrigado pelo por convite. ter aceito o convite, por você estar aqui. O tempo passa super rápido, a gente já chegou em Muito 1 hora, rápido. você viu, não deu nem tempo da gente estressar todo as possibilidades que a gente teria. Essa parte aeronáutica é uma parte que me chama muita atenção, porque acho que, apesar de você falou, o conceito físico é antigo, ela é uma mudança importante que está acontecendo, né? Então, acho que hoje a gente poderia só deu uma palhinha Só uma palhinha. Tem muita coisa que dá para ser mais preciso em cada molécula, em cada coisa, em cada diagnóstico. Tem muita coisa acontecendo. e é Muita isso coisa mesmo. acontecendo. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Esse foi mais um episódio do Inova na Real Pod. Hoje nós falamos aqui com o Marcelo Toledo. O Marcelo deu uma explicação de como esses conceitos físicos estão entrando na medicina. Já estava há muito tempo, mas como hoje o impacto está cada vez maior em possibilidade de diagnóstico, tratamento e tudo mais. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no nosso canal e acesse o nosso portal inovanareal.com.br.